Nesse momento, nós vamos fazer algo muito importante. Já está aqui, né? Com as poltroninhas. Eu queria chamar a pastora Abidiná. A pastora Abidiná, ela é pastora junto com o pastor Sidmar, da nossa igreja lá de Lisboa. Olha, amadas, foi oração e jejum, que eu, graças a Deus, eu consegui. Olá a todas as pastoras, mulheres que separaram esse tempo dessa conferência tão importante, tão especial para a nossa igreja, que é a 30ª Conferência de Mulheres Comprometidas com o Ano de Definição, Mulheres Posicionadas e de Atitudes, uma festa tremenda. Eu sou a pastora Camila Domingues, aqui do projeto Vida Nova de Bruxelas, a Igreja Cara de Leão de Bruxelas, na Bélgica. Gostaria de passar somente para dizer que verdadeiramente esse é um ano que nós devemos nos posicionar e termos atitudes de mulheres chamadas por Deus para um ministério tão tremendo que é a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja, a nossa comunidade. Gostaria de mandar um beijinho grande para a nossa pastora Márcia, a pastora Tati, para todas as pastoras que estão nesse momento e que fazem parte desse ministério tão relevante para esses últimos tempos. Um beijo grande no seu coração, que Deus abençoe a nós mulheres de uma maneira sobrenatural nesse novo tempo, no nome de Jesus. Adeus. Paz e graça, o povo do Brasil. Paz e graça, mulheres comprometidas com Deus do Brasil. Aqui falando de Moçambique com a pastora Hortência, passando por aqui para dar aquela saudação calorosa, aquela saudação que vem do coração, dizer que Moçambique, ele tem o povo do Brasil no coração. Nós vos amamos muito e olha, nós esperamos por vós a qualquer momento aqui em Moçambique. Dizer que Deus abençoe essas mulheres maravilhosas, mulheres comprometidas muitíssimo, que esta conferência de mulheres venha para libertar, venha para restaurar e venha para curar. Deus do céu abençoe o povo brasileiro muitíssimo. Shalom! Olá, queridas mulheres, aqui é a pastora Michele Penteado, do Projeto Vida Nova de Chicago, nos Estados Unidos. E é com muita alegria e gratidão que eu mando essa mensagem, essa pequena mensagem para cada uma de vocês. Que privilégio que vocês estão tendo nesse dia, nesses dias, de estarem participando da 30ª Conferência das Mulheres Comprometidas. Que grande privilégio nós temos. Sabe, mulheres, esse tipo de conferência, esse tipo de ajuntamento entre nós mulheres é algo muito precioso para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. E nós mulheres somos chamadas por Deus, não é verdade? Para sermos edificadoras da nossa casa, edificadoras da nossa igreja. Então, queridas, aproveitem cada momento dessa conferência. Aprendam, se derramem na presença do Senhor, estejam dispostas a receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre vocês nesses dias. Eu mando daqui de Chicago um grande abraço para cada uma de vocês, um grande abraço para a pastora Márcia, para a pastora Tati e para cada uma de vocês, mulheres. Que Deus as abençoe muitíssimo. Olá, queridas! Eu sou Rosalier, sou da Cara de Leão em Navegantes, Santa Catarina. E venho dizer para você, queridas, que nós somos mulheres feitas para brilhar, mulheres para transformar, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de dizer para você também que esta conferência é um marco na sua vida, é um marco na minha vida, que vim lá do início. Desde lá eu estou com vocês. Então, queridas, transforme, deixa ser curada, deixa ser transformada neste dia. E com certeza você sairá daí cheia do Espírito Santo de Deus. E que Deus te abençoe muitíssimo. Paz, queridas mulheres da 30ª Conferência de Mulheres Comprometidas. Meu nome é a pastora Eliane Lima. Meu é a pastora Patrícia Sabino. Eu sou esposa do pastor Fernando Lima. Eu sou esposa do pastor Marcelo Sabino. E nós somos pastoras dessa linda igreja
Cara de Leão de Novo, Projeto Vida Nova, hein? Nova Jess. Eu estou de mudança para a Flórida e Deus trouxe esse casal lindo aqui para essa igreja, essa pastora maravilhosa, talentosa. Maravilhosa é ela. E nós estamos muito felizes com essa conferência, que sempre foi uma bênção para nós. Uma grande expectativa, né, pastora? As mulheres aqui já estão convocadas a assistirem. E eu creio que nós vamos receber muito, porque todo ano é um derramar. E como a medida do Senhor é sempre mais, então a gente está numa expectativa que vai ser algo sobrenatural. E queridas, a pastora sempre manda uma saudação, então nós estamos aqui esperando essa saudação. E, gente, estamos juntinhos. E será uma bênção. Amém. Enjoy your time, gente, porque só Deus para nos unir dessa forma, derramando tanto da sua unção e da sua glória. Vai ser tremendo. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe muitíssimo. Graça e paz, mulheres comprometidas. Daqui, pastora Patrícia, da Igreja Cara de Leão de Espinho, Portugal, passando por aqui para dizer o quanto você é privilegiada por poder estar aí na 30ª Conferência das Mulheres Comprometidas. A Conferência das Mulheres Comprometidas, ela foi uma revelação de Deus para o coração da nossa pastora Márcia Teixeira. Nós podemos ver que ao longo de todos esses anos, ano após ano, multidões de mulheres foram ministradas, gerações foram impactadas, nações foram alcançadas. E nesse ano, o ano de definição, Deus está levantando você como uma mulher posicionada, uma mulher de atitude, que vai se levantar como Débora. Assim como está escrito lá em Juízes capítulo 5, que muitos já tinham desistido, até que Débora se levantou. E você vai ser levantada como uma mulher posicionada, de atitude, como uma mulher que vai marchar com ousadia e determinação, na força do Senhor, para a glória do nome dEle, na sua nação. Um beijo no seu coração, um abraço com muito amor e que Deus vos abençoe muitíssimo. A partir de agora, na 30ª Conferência de Mulheres Comprometidas, um talk show muito especial com a pastora Dani Fraguito. Ela é pastora da Igreja Cara de Leão de Nilópolis, casada com o pastor Sérgio Filho e idealizadora da comunidade Save. Doutora Janaína Fabre é professora de saúde mental na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em saúde mental e espiritualidade pela Universidade Federal Fluminense. Doutora Lígia Cavalcante, médica formada pela Faculdade Souza Marques, possui especialização em cardiologia e medicina do trabalho. Com bacharel em teologia, atua há 43 anos na área médica. Faz parte da PIB do Recreio e realiza atendimentos voluntários no Casa Cap, em Vargem Grande, e no CCVN, em Irajá. Pastora Abidiná Cabral, pastora da Igreja Cara de Leão em Portugal, psicóloga e esposa do pastor Sidmar Augusto. Determinada e conselheira, desenvolve um trabalho com as mulheres comprometidas em Lisboa, de fortalecimento do papel da mulher na sociedade. Recebam com muito carinho essas mulheres que irão lhe encorajar a se posicionar em Deus e a caminhar em unidade para tornar o nome de Jesus conhecido. Agora, no talk show da 30ª Conferência de Mulheres Comprometidas. O nosso tema é a saúde mental, né? O que nós temos visto aí nessa pós-modernidade e o que tem até mesmo trazido a morte, né? As emoções. A minha cardiologista ela falou algo muito importante, Márcia. O que está adoecendo o povo e até matando não são as doenças físicas, são as doenças emocionais. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre até o comportamento, né? Nós, mulheres, diante
dessas situações tão difíceis, tão nebulosas, e que muitas vezes assim nós temos a palavra, né? Temos que lançar a ansiedade, esperar, aguardar no Senhor. O Senhor cuida de nós. Mas aqui vocês vão ouvir algumas dicas, algumas orientações, né? Até experiências também. Então vamos lá, vamos começar. Pastora Dani. A graça e a paz, mulheres, amém? Glória a Deus. Esse tema, ele é muito pontual para as mulheres atuais. Nós temos apalpado, eu não sei se vocês percebem, um tempo de aceleração para o mal. Vocês percebem? Um tipo de aceleração de ansiedade que tira a nossa paz, que traz assim uma imposição de que você tem que fazer um monte de coisa que você não tem que fazer. Então isso traz muito adoecimento, isso traz um coração turbado, uma mente desfocada, e é o que nós vamos abordar hoje: saúde mental e a mulher cristã, os desafios, né, pastoras, das mulheres em relação às pressões da vida, das ansiedades, de todo o mal desse século, pressionando a mulher, para que nós possamos nos manter como mulheres com sanidade mental e com santidade. Então é isso que nós vamos falar nessa tarde. Boa tarde, mulheres de Deus. Que alegria estar aqui com vocês, estar aqui com as amigas, com as irmãs em Cristo, estar aqui nessa igreja. Falar de saúde mental é falar um pouquinho da gente, né? Quando a gente olha um pouquinho para nós, a gente ouve as notícias. Estava há pouco conversando hoje com a pastora Diná, e nós falávamos sobre as questões da ansiedade, e falávamos sobre uma situação que eu vivi lá em Portugal, porque aqui no Rio, quem é do Rio aqui? Quem nasceu, viveu no Rio, tem orgulho, é carioca? Pois é, aqui no Rio nós não temos violência, né? A gente não tem esse problema aqui, né? Não tem assalto, não tem nada disso, né? A pastora Márcia deu um testemunho aqui, mas não tem. Eu quero falar sobre isso para começar, porque apesar de eu ser professora de saúde mental, a gente passa por algumas coisas que a gente nem imagina, né? Então, eu vivi uma experiência, e para falar um pouco sobre as questões que nós vamos tratar aqui, ansiedade, depressão, estresse, luto e outras coisas, burnout. Aqui no Rio já passei por algumas experiências difíceis. Alguém aqui tem medo quando se aproxima um mototáxi de capacete, tudo preto? O coração acelera de alguém aqui? O meu acelera. Mas eu vivi uma experiência que quando eu fui a Portugal, lá na rua Diz que você foi a Lisboa, a cidade mais linda de Portugal, por favor. É verdade, a Lisboa. Quando eu estava lá, se aproximou um mototáxi com a mochilinha do iFood. Na hora passou na minha cabeça: assalto, assalto. Não me interessa se eu estava em Lisboa, onde eu estava. Passou, eu comecei a correr, eu corria, e o mototáxi corria atrás de mim também. Eu corria mais ainda, e suando, e correndo. Eu falava com Deus: não fui assaltada no Rio, se assaltada aqui é demais, Senhor. Não, aqui não. E aí eu corri, me tranquei lá num prédio que eu estava residindo, e ele batendo: eu quero só uma informação. E eu: informação não, é assalto. Meu coração saía pela boca, assim, de tão acelerado que estava, eu suava. Por quê? O que a ansiedade faz com a gente? Faz a gente, às vezes, ter um distúrbio da realidade, ou seja, parece que é uma coisa, mas é outra, completamente diferente. E aí comentei com a pastora Diná, e quase que ela falou: só pode ser carioca, né? Só pode ser carioca, assim. Mas é uma experiência que eu vivi e que muitas vezes nós vivemos também. Nós passamos por situações difíceis, por traumas, e muitas vezes elas vão se refazendo na nossa mente quando a gente vive ela novamente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu costumo dizer que isso são ecos emocionais de histórias que nós tivemos lá atrás, lá no passado. E esses ecos nos enganam ainda hoje. Realmente aconteceu essa experiência com a
professora Janaína, e nós ríamos muito porque era totalmente descabido o medo dela. Mas o eco das coisas que já tinham acontecido com ela no passado eram tão fortes que mesmo num ambiente seguro, mesmo num ambiente de tranquilidade, ela teve essa reação. Nós somos assim também, mulheres. Todas nós passamos por dores, sim ou não? Humilhação, afronta, vergonhas, não é verdade? Já fomos intimidadas. E aí, quando você vive outras situações em que o eco daquele momento de vergonha, de intimidação, de medo, ele te pega como se estivesse te abraçando, não é verdade? E nós precisamos, quando falamos de saúde mental, tentar reconhecer, descobrir de onde vem o eco. Como esse que nós estamos ouvindo aqui. Que eco emocional é esse que fragmentou a minha alma de tal maneira que eu não sei onde estão os pedacinhos? Nós podemos sim ir buscar todos esses pedacinhos. E quando nós nos reunimos aqui como mulheres comprometidas, determinadas a fazer a diferença na nossa vida, na vida dos nossos filhos e filhas, das pessoas que nos conhecem, quando nós nos reunimos para partilhar informações, experiências, faltou dizer na apresentação que eu sou muito grata a essa Igreja Cara de Leão, porque ela acolheu a minha família em momentos muito difíceis. E a gratidão permeia a minha história todos os dias. Está muito escuro aqui, eu não estou vendo você, mas certamente você está sentado do lado de uma prima minha, de uma amiga, de uma parceira dos grupos de oração, do grupo familiar. Pastora Lígia, eu tive o privilégio de ser do grupo familiar com ela. Você está sentada do lado de alguém que tem o sobrenome Cabral, que um dia chegou nesse lugar necessitado de ser curado e encontrou nessa casa, nessa comunidade, a palavra de cura, a palavra de transformação. É por isso que estamos reunidas aqui, como mulheres comprometidas a fazer a diferença. E quando eu falei de Lisboa, eu sou muito orgulhosa de viver lá, e aquela terra me acolheu muito bem. E quando me perguntam se eu tenho saudades, eu tenho um problema, eu falo muito. Me perdoem. Daqui a pouco passa uma plaquinha aqui para cortar o meu tempo. E quando eu fui para lá e quando eu volto, as pessoas às vezes perguntam: o que é que você sente mais falta? Das pessoas. Sinto falta das pessoas. Sinto falta do acolhimento. Mas nunca, em tempo algum, eu me senti sozinha naquela terra, porque os meus pastores sempre estiveram presentes, de muitas maneiras. Então eu sou grata a essa casa, acolheu a família Cabral. Você deve estar do lado de um Cabral aí. Olha bem para o lado, a pessoa mais bonita é Cabral. Não é, Cabral? Tem muitos aqui. Então vamos conversar nessa tarde, partilhar, e eu tenho certeza que Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa história, Ele vai falar com você muito mais do que as nossas palavras. Graça e paz, queridos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, matando as saudades. Eu estou um pouquinho rouca, mas estou me sentindo assim porque essas mulheres preciosas, tão capacitadas, mas glória a Deus por isso, que todas são cheias do Espírito Santo, né? E nós temos certeza que isso tudo tem um propósito de Deus para as nossas vidas e para a vida de vocês todos, amém? Amém. Vamos à primeira pergunta para a pastora Dani. O desafio da mulher cristã em lidar com pessoas difíceis, se perder a cabeça e o seu propósito. Como lidar com relacionamentos tóxicos, contaminados, venenosos, biblicamente, na prática? Já quero começar, amada Igreja do Senhor, para levantar a mão e interceder por mim, amém? Glória a Deus. Esse é um assunto que ele está muito vivo entre nós. Nós estávamos conversando aqui anteriormente
e falando sobre relacionamentos durante o almoço, como está difícil a gente se relacionar com as pessoas. E quando eu falo aqui de relacionamentos, respondendo essa pergunta, tão assim, crucial para nós que somos mulheres, que somos tão emotivas, somos tão perceptivas, nós somos afetadas e somos muitas vezes reativas a tanta coisa. A gente precisa entender que relacionamento está na base de tudo desde o Éden. Vocês percebem isso? Relacionamento começou com o próprio Deus, criando Adão, criando Eva e criando um para o outro. Então relacionamento, quem não sabe lidar com relacionamento, fatalmente nunca vai viver o seu propósito. E hoje em dia, lidar com pessoas tóxicas, eu não gosto muito dessa palavra, porém é uma palavra que traz o sentido para nós entendermos. Conexões contaminadas, conexões envenenadas, porque elas nos fazem mal. Quantas mulheres aqui já passaram por relacionamentos abusivos, não somente no casamento, mas com amizades, com sogra, com nora, com mãe, com irmãos, com pessoas da igreja? Levante a mão, por gentileza. Olha, pastoras, tiveram algumas que não levantaram. O anjo já pode vir buscar vocês. Tá bom? Mas uma coisa assim que a gente precisa entender para falar desse tema é que todos nós somos difíceis. Pessoas difíceis. Cada um de nós tem uma história, né, pastora? Cada um de nós tem, como a pastora Abidiná falou, traumas, sensações que são gatilhos, que são ativados pela ação das pessoas. E nós precisamos entender que, biblicamente, o nosso posicionamento, ele precisa primeiro ser de uma filha de Deus. Então, a primeira coisa, respondendo a pergunta, como a gente lida biblicamente com relacionamentos ruins, abusivos, tóxicos, envenenados, contaminados, sendo uma mulher cristã, se eu posso pontuar para você e pedir para você anotar, você precisa se enxergar. A primeira coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer, é me enxergar. Porque quem não tem olhos para dentro nunca vai conseguir ter olhos para fora. É a primeira coisa. É o nosso relacionamento com o Senhor. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nessa relação? Se essa relação está tóxica, qual é a minha participação? Porque é muito fácil a gente jogar para o outro, a gente dizer, toma essa responsabilidade. Passando, assim, eu vou tentar ser bem sucinta, para dar para as irmãs, assim, algo mais prático. O Senhor tem me ensinado, há alguns anos atrás, o Espírito Santo soprou uma frase num devocional que eu estava fazendo em casa, que eu estava passando uma situação muito difícil com algumas pessoas, lá da igreja. Alguém aqui tem problema com pessoa da igreja, ou sou só eu? Não, né, pastora? Que isso? Olha para tua irmã que está do teu lado e fala assim, problema contigo? Jamais. Que isso? Jamais. E eu estava com um problema muito sério, né? Imagina uma pastora, né, com um problema de relacionamento, mas não era algo que envolvia mágoa, né? Era uma dificuldade de compatibilidade, de interesses, de gênio, de tudo. Isso acontece na normalidade na nossa vida, né? Começando dentro da nossa casa. E eu comecei a orar, a falar, Senhor, eu estou perdendo essa batalha, o que eu devo fazer? E estava com um grande sentimento de culpa, como a pastora Tati pregou hoje de manhã. Que a gente que é pastora, a gente traz muito para a gente, né? Onde a gente está errando, o que eu estou fazendo que está desagradando o Senhor. E o Espírito Santo falou assim para mim, minha filha, você não tem como dar conta da pessoa. Você só tem como dar conta de você. Romanos 12:2 fala o seguinte, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, principalmente nas relações. Então é transformar primeiro a mim, certo? E o Espírito Santo falou assim, minha filha, uma mulher posicionada, posiciona tudo ao seu redor. Uma mulher posicionada tem mais força do que imagina. Então, quando a gente lida com pessoas tóxicas, por assim dizer, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso posicionamento é a única coisa que a gente tem controle. A gente não tem controle mais de nada nessa vida. É a gente no trato com o Senhor. Hoje, eu vou tocar num assunto aqui meio
sensível. Ainda mais temos aqui psicólogas, especialistas em saúde mental. Meu marido é psicólogo, tem 2 pós-graduações e ele é muito estudado nisso. E ele sempre fala assim para mim: amor, não rotula. Eu falei: amém, não rotula, né, pastoras? Não rotula. E hoje eu tenho estudado muito sobre qual é o tema aí que está mais, assim, em evidência na Berlinda em relação a transtornos de personalidade. Vocês sabem qual é? Ó, não foi nem eu que falei, viu, pastoras? Não foi nem eu, foram vocês, não é? Normalmente a gente percebe traços de personalidade narcisista. A gente não pode enquadrar ninguém num transtorno de personalidade narcisista, a não ser o psiquiatra ou o psicólogo especializado naquilo. Amém? Então, cuidado quando você chegar assim: é narcisista, né? Mas nós vemos alguns traços. E Provérbios 21, 24 fala do narcisista. Nabucodonosor, Jezabel, os fariseus. Jesus lidou muito com o narcisista. Então a gente percebe no estudo da palavra que lidar com pessoas difíceis é realmente um chamado. Não tem jeito. Você vai lidar com pessoas difíceis. Quem aqui lida com gente que acha que sabe tudo? Quem aqui lida com gente controladora, manipuladora? Agora eu vou citar um exemplo aqui. Eu não sei se você passa por isso. Gente que tem uma atitude errada com você, você posiciona, dá limite, como uma reação sobre o que ela fez que foi pernicioso, e ela no final vira o jogo e você no final acaba tendo que pedir desculpa se sentindo culpada. Acontece muito. Acontece muito, né? É raro, mas acontece muito, né, amadas? E para terminar aqui essa colocação, porque se a gente for falar disso, a gente vai ficar a tarde inteira e a noite falando disso. E essas preciosas têm muita coisa incrível para compartilhar. Eu quero deixar para você o seguinte, algo muito de posicionamento para a nossa vida em relação a relacionamentos abusivos. Entenda uma coisa, tem a parte da pessoa, que nós não temos o que fazer, como Jesus diante do jovem rico. Ó, é isso aqui. E ela vai tomar a decisão dela e a gente vai deixar partir, desapegar. Porque tem horas que não tem o que fazer, né? Tem a parte de Deus. Você percebe que, só citando o exemplo de Nabucodonosor, aquele que tem o senso de grandiosidade absurdamente latente, o próprio Deus vai abater, porque a palavra de Deus diz que o Senhor abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então o Senhor vai dar conta. E sobre nós, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem nas suas mãos os posicionamentos de sabedoria que a própria palavra de Deus te ensina. Existem silêncios intencionais, porque você é senhora do que você não diz, mas você é escrava do que você diz. O que você não diz, você governa. Amém? Pode aplaudir o Senhor, porque isso é de Deus. Você é senhora, você governa sobre aquilo que você não diz, mas você é escrava de tudo aquilo que você fala. Então a gente precisa entender que existem silêncios intencionais, que é para você não dar munição para aquela pessoa te ferir. Você entende isso? Existe também algo que eu pratico muito e ensino as mentoradas, principalmente discípulas. Faça uma, entre aspas, faz assim comigo, ó, entre aspas. Indiferença intencional. Não é que você está sendo indiferente àquela pessoa. Você está sendo indiferente às setas, aos dardos inflamados do maligno, protegendo o seu coração para você amar aquela pessoa. Você pode deixar de ter uma conexão com pessoas abusivas? Pode. Mas uma coisa eu vou te dizer, e aqui eu encerro a minha fala. Você nunca pode abandonar uma pessoa difícil no mundo espiritual. Você precisa sempre estar de joelhos dobrados por ela, intercedendo por ela. Essa é a nossa missão. Mas concernente aos vínculos tóxicos, você precisa se proteger. Sabe por quê? Porque senão quem perde o propósito é você. Quem perde a santidade, que é tão difícil, né, amadas? Faz assim para tua irmã, ó. Ufa! Como é difícil controlar a língua, como é difícil manter o coração puro, como é difícil manter os olhos puros, não é verdade? Os ouvidos filtrados na palavra. E aí você está caminhando com o Espírito Santo. Mas para você manter a sua santidade, você também precisa manter a sua sanidade. Essa é uma frase da doutora Esli Carvalho, eu não sei quem conhece ela é a psicóloga da Ana Paula Valadão.
Ela é uma amiga pessoal minha. E ela fala assim: Dani, sem sanidade não há santidade. Então aqui fica essa resposta. Amém. É verdade, senão a gente vai ver um monte de crente cuidando de bebê reborn. Meu Deus! A insanidade. Meu Deus! Tá demais agora. É verdade esse bilhete. E lidar com as pessoas fáceis não tem recompensa nenhuma. Né? Doutora Lígia, o desafio da mulher sendo cristã em lidar com o luto e com a vida após a perda de pessoas importantes na sua vida. Como cuidar das emoções, lidar com o vazio e realinhar o sentido da vida vivenciando o luto. Nós perdemos para o Senhor, né? Um grande amigo, pastor Davi. Eu sou um pouco calada, né? Mas na hora que eu começo a falar, vocês me cutucam. Porque falar sobre isso é uma experiência que eu vivi, né? Quem me conhece sabe, o Davi foi um dos pastores auxiliares aqui com o pastor Ezequiel, com o apóstolo, durante uns 20 anos. E foi um homem maravilhoso, um marido maravilhoso. E eu não esperava que fosse ficar sem ele tão cedo. Mas Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. O Espírito Santo já vinha me falando 6 meses antes do Davi falecer que o tempo do Davi estava chegando. E às vezes eu descia para a garagem para me despedir dele quando ele saía mais cedo. Eu olhava ele indo para o carro e o Espírito Santo falava comigo: o tempo dele está chegando. E eu não podia falar isso para ninguém, para os meus filhos. Como é que eu ia falar isso? Eu fui buscando em Deus o significado daquilo e a força para quando acontecesse. E quando foi no início da pandemia, né, o Davi acabou contraindo o vírus e tinha muita comorbidade, era grave para ele, ele sabia, eu falava: não vai trabalhar, porque se você pegar e tiver que ser entubado, você não consegue sair. Ele não tinha quase pulmões, dele eram muito deficientes, asmático desde a infância, teve a morte várias vezes quando era criança. E, além disso, diabético, hipertenso, era obeso, tinha arritmia cardíaca, mas ele quis e assim contraiu, e todos nós que estávamos em casa junto com ele. Mas o cuidado de Deus, assim, porque nesses 6 meses, mais ou menos faltando uns 3 meses em dezembro, meu filho já tinha 2 filhinhos, um de 3, um de 1 e pouco, e a minha nora descobriu que estava grávida do 3º. Me pediram, a mim e ao Davi, se eles podiam ficar lá em casa umas 6 semanas para poderem fazer uma reforma na casa deles. E, lógico, nós tínhamos espaço, permitimos. E Deus, eu vi depois disso todo o cuidado de Deus com a minha vida, nisso, com o Felipe também, que é o meu filho, porque de dezembro a abril, quando o Davi faleceu, o Felipe estava morando ali. O Davi estava em contato diário com o filho, quando chegavam do trabalho, com os netinhos, e o meu filho em contato diário com o pai, coisa que não acontecia, porque morava em outro lugar, a gente não se via sempre. Então, teve esse cuidado. E quando o Davi faleceu, foi justamente naquela época da pandemia que não podia ter velório, né? Os caixões tinham que ser fechados. E eu fiquei quase o dia inteiro dentro do hospital esperando o laudo do óbito, porque eu já sabia que ele tinha falecido, porque a gente que é, né, da área sabe que quando liga para sua casa, para você comparecer e trazer os documentos, né, você já sabe, né? Então, eu já sabia desde manhã. E foi uma tortura passar o dia inteiro ali. Eu chegava, eu me apresentava como médica, não adiantava nada. E foi lá para a noite que veio o laudo e a gente pôde dar andamento a todo o procedimento para o enterro. E no enterro foi muito triste, ficou muito marcante, porque poucas pessoas foram, minha mãe, meu pai já era falecido, meus irmãos, os meus filhos. Para surpresa, assim, alguns jovens da igreja do meu filho foram, mesmo, né, com toda aquela... Eles foram em carinho com o meu filho.
E o pastor Ezequiel, eu chamo ele de pastor, meu apóstolo, né? O pastor Ezequiel e o pastor Isael, que aquilo para mim foi uma surpresa muito grande para todos nós da família, que nós não esperássemos, eles já também com idade, mas eles estiveram ali presentes. Nós não podíamos fazer na capela, era proibido, tivemos que fazer fora da capela, no corredor do Jardim da Saudade. E fomos muito gratos a Deus pela presença dos pastores ali, oraram. E depois, quando nós chegamos, os pastores foram embora e nós fomos com o caixão até ser colocado na cova, né? E o meu filho foi dar a palavra final. E isso ficou muito marcado, ficou a tristeza de eu ver meu filho querendo ver o rosto do pai e não podia. O caixão era totalmente fechado. Ele deu uma palavra, abriu a Bíblia, leu, começou a chorar e pediu que os homens abrissem o caixão. E eles falaram: nós não podemos abrir. Se o senhor quiser, o senhor pode fazer. Se afastaram e o Felipe foi lá, ficou tentando, não conseguia abrir de jeito nenhum e começou a chorar. Aquilo doeu muito para mim. E no dia que ele faleceu, só podia uma pessoa reconhecer o corpo. Estava eu e ele, eu falei: Felipe, deixa que eu vou, porque eu sabia que o ambiente era horrível. Era um necrotério imenso, cheio de corpos, de sacos pretos. E naquela época estava morrendo muita gente, né? Eu não queria que o Felipe tivesse isso na mente. Então eu fui, para mim também foi dolorido abrir o saco preto e olhar para o rosto do meu marido ali. E na hora o Felipe fez uma chamada de vídeo e ele viu o rosto do pai rapidamente. Foi a imagem que ele ficou. Então tudo isso foi muito dolorido. Mas eu vi o cuidado de Deus, porque quando ele faleceu, as 6 semanas que o Felipe pediu para passar lá, se prolongaram para 6 meses. A obra, sabe como é que é a obra, né? Foi prolongando, foram 6 meses que meu filho, meus netinhos, minha nora ficaram ali comigo. Isso foi um cuidado de Deus para estar me acolhendo, aconchegando, me trazendo consolo, carinho. E eu vou dizer para vocês, nas horas que eu ficava sozinha, eles na sala e eu no meu quarto, é o Espírito Santo, não tem outro para consolar. Podem ser amigos, palavras, mas o Espírito Santo é o amigo de todo o tempo. Isso é a consciencialização de que existe um Deus, Emmanuel, conosco. Jesus, quando subiu, ele falou: eu enviarei outro Consolador. E Jesus falou que estaria conosco todos os dias. Então eu trazia isso muito à minha mente, ao meu pensamento. Eu chorava, eu clamava sozinha no meu quarto: Espírito Santo, me ajuda, me consola. E eu levantava a outra pessoa. Isso foi uma coisa muito frequente. Mas o dia que meu filho se despediu, já estava com a casa pronta, que foi embora, 6 meses depois, parece que foi o dia do luto. Porque quando eles saíram, eu me despedi, quando eu subi para o meu prédio, para o apartamento, saiu de dentro de mim um grito, assim, eu não sei como explicar, quem é psicóloga aqui pode falar. Eu gritei: Deus! Mas saiu algo muito forte de dentro de mim, como se tivesse preso, e ali eu estava soltando aquilo. E dali em diante começou essa minha lida, né, com o luto, que foi durante um ano, eu sozinha em casa, trabalhando, eu ainda trabalhava bastante, mas assim, foi buscando Deus, é o Espírito Santo, não tem outro segredo para falar que não seja isso, é o Espírito Santo. Então, mulher, eu quero só dizer para vocês isso, porque às vezes a gente procura muita coisa, tenta, fica desesperado, esquece, tem o Espírito Santo. Você vai sentir falta, vai doer, vai chorar muito, e amigas psicólogas me ajudaram muito. Eu não fiz terapia, não fui a consultórios, mas amigas psicólogas me acompanharam e falavam comigo: Lígia, isso vai ser como um sobe e desce, né? Suas emoções, você vai ter momentos que você está bem, vai ter momentos que você vai sentir o luto de novo, e realmente já são 5 anos e isso acontece ainda. Mas eu sei em quem buscar forças para passar por isso. Não foi só o Davi, depois eu tive minha sogra, eu tive a tia dele que morou comigo, e há 2 anos atrás eu tive a perda de uma netinha também, que nasceu, 9 dias depois faleceu. Então a gente aprende a lidar com isso, sofrendo, porque a gente sofre, mas buscando no Espírito Santo esse socorro. Porque nós somos espírito, alma e corpo, né? Então, se a gente não cuida dessas 3 áreas, fica deformado, fica aleijado.
E eu cuidava da minha área espiritual, eu buscava em Deus, eu buscava na palavra, eu não abandonei Jesus, eu não abandonei a igreja, pelo contrário. Mas eu tive que cuidar das emoções, tendo esse apoio de psicólogas, de amigas minhas. Tive que cuidar fazendo atividades que me trouxesse alguma razão para estar ainda ali vivo, porque a razão da minha vida é Jesus. Eu sempre ensinei para os meus filhos, olha, a razão de viver é Jesus, a nossa fonte de alegria é Jesus. Porque se a gente coloca isso em alguém, se alguém morre, acabou. Você vai morrer junto, né? Então, é sempre isso, eu lembrava sempre disso. E fui cuidar também do meu físico, porque um ano depois eu fui me olhar no espelho, foi justamente, parece que teve um marco. Um ano depois é como se Deus tivesse falado assim para mim, acabou o luto. E eu despertei para aquilo e comecei a falar com Deus sobre isso. E eu me olhei no espelho, eu estava muito abatida. Na época, quando o Davi faleceu, eu estava com 63 anos. E um ano depois, 64, eu estava muito abatida, o rosto ficou caído, a pele feia. Eu falei, não, eu vou cuidar agora da minha parte física. O espiritual eu estava cuidando, o emocional também, mas o físico eu precisava também. Eu já fazia exercícios, né, porque eu sei da importância do exercício para a saúde do ser humano, em todas as áreas. Mas eu quis também me dar uma melhorada. E eu fui cuidar um pouquinho de mim sabe como é que é vaidade, né? Eu estava gorduchinha, aí comecei a emagrecer, a barriguinha ficou feia, queria fazer barriga, mas quando eu vi o meu rosto tão feio, eu falei para a médica, esquece a barriga, vamos cuidar do rosto. Foi aí que eu cuidei, fiz um lift, uma cirurgia plástica. Por isso que às vezes as pessoas ficam falando, foi isso, eu fiz uma cirurgia plástica. Depois fiz abdominoplastia, mamoplastia, corajosa, foi coragem. Bom, gente. É verdade, E eu não estava fazendo isso para aparecer para ninguém, eu não estava fazendo isso para procurar um marido, eu queria casar de novo. Eu já estava com meu coração liberado, já tinha conversado com Deus a respeito disso. Eu fui tão feliz no meu casamento que eu queria casar de novo. Eu quero, se for da vontade do Senhor. Mas tem que ser um homem muito especial. Tem que ser um homem muito especial, né? Porque foi assim, eu não vou conseguir se for menos, né? Então, eu fui cuidando de mim e agora, tem 3 meses, eu fiz uma lipo, fiz um levantamento cirúrgico aqui da sobrancelha. Eu acho que agora chega, né? E fazendo meu exercício, tentando fazer uma dieta, procurando ser alegre, ser feliz, bem-humorada. Quando alguém vem me trazer notícias tristes, até em casa, eu estou morando com a minha mãe, vendi meu apartamento, fui morar com a minha mãe, que também é viúva, uma ajuda a outra, e às vezes vem críticas, coisas falando, eu falei, não, chega de falar de coisas amargas, vamos falar de coisas alegres, felizes, vamos trazer vida, né? Então, a pastora Márcia, pastoras, foi assim que eu vivenciei o luto, buscando em primeiro lugar a ajuda do Espírito Santo, e depois cuidando das outras áreas, emocionais e física também, e o Senhor tem me sustentado até aqui. Deus. Eu preciso fazer o rosto e o resto. Estou sendo sincera. Pastora Abidiná, doutora Abidiná, o desafio da mulher cristã diante das demandas para conciliar vida espiritual e rotina diária sem se perder. Como as mulheres cristãs podem enfrentar o esgotamento, o famoso burnout? Acompanhando o relato da pastora Lígia, da doutora Lígia, como eu disse, eu tenho o privilégio de estar do lado dela, isso é um presente de Deus, e nós acompanhamos também essa perda, e não é fácil, não é fácil. Eu às vezes pergunto ao meu marido, né, o que ele quer, se ele morrer, quando ele morrer, se ele for o primeiro, se eu estou liberada para casar, para seguir a vida. Sabe qual é a resposta dele? Não.
Eu não aceito que você seja feliz depois de mim. Mas eu digo o oposto para ele. Eu digo, se eu morrer primeiro, se eu for antes de você para a glória, eu quero que você seja feliz. Eu não quero você sozinho, ranzinza, um velho chato por aí, não. Se levanta, seja feliz e você vai honrar o meu nome, vai honrar o nosso casamento, se você for feliz depois. Mas ele não gosta muito dessa conversa, não. Ele diz que eu estou maluca, me manda calar a boca. Também já perguntei qual é o seguro de vida. Ele não responde. Ele diz, vamos mudar de conversa, mulher. Não estou te entendendo. Isso é importante, seguro de vida. Não é importante? É importante, é importante. Acredita que meu esposo falou assim, amor, paguei um seguro de vida para você. Eu falei, pelo amor de Deus, me deu uma aflição no coração. Aí ele, não, eu tenho que te deixar seguro pro resto da vida. Eu falei, ai, que lindo. Isso é amor, isso é amor. Né? É verdade. E eu comentava com a doutora Lígia, eu lido com muitas culturas diferentes lá em Portugal, especialmente em Lisboa. Eu tinha até anotado, por isso que eu trouxe o telemóvel aqui para junto de mim, para não esquecer nenhuma delas, mas eu tenho pessoas na igreja, mulheres em especial, do Congo, de São Tomé e Príncipe, da Guiné, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Cuba, do Paraguai, e com certeza eu esqueci mais algumas que você nem ouviu falar. Da Romênia, já tivemos visitantes até da Macedônia. E cada cultura tem uma maneira de lidar com a perda, tem uma maneira de lidar com a dor. Eu contava para a doutora Lígia que quando nós temos a possibilidade de celebrar num velório, por exemplo, celebrar aquela pessoa que partiu, e temos a felicidade de ver que ele partiu para a glória, partiu com Jesus, nós nos cercamos de amigos, não é? Dos parentes, dos pastores, dos irmãos, e naquele momento há a despedida. Quando é saudável, essa despedida, ela realmente acalenta o nosso coração, como a doutora Lígia disse, as amigas, os amigos, os pastores. Isso é muito bom. Mas existem culturas, especialmente em África, em que demora-se até 1 ano para enterrar a pessoa. Até 1 ano. Então, às vezes, durante 1 ano, a pessoa não pode avançar com a vida. Não pode ter esperança de viver novas possibilidades. E isso nos diferencia de nós brasileiros. Mesmo em Portugal, uma pessoa não tem o velório e a despedida no dia a seguir. Eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoas que foi daí 1 semana, 2 semanas, mesmo em Portugal, que é um país da comunidade europeia. E Portugal, infelizmente, está no primeiro lugar de toda a Europa, no pior momento da saúde mental. Falta saúde mental no país que me acolheu. Porque lá existe a cultura da vergonha da dor. Não é bonito expressar dor lá. Expressar a frustração, expressar que as coisas não estão bem. Existe essa cultura, a vergonha da necessidade do outro. Nós não falamos lá tanto como falamos aqui, tenho conversado muito com a doutora Janaína sobre a questão da saúde mental mesmo. Ela esteve lá fazendo um doutoramento e entrevistou pessoas muito cultas, muito inteligentes, pessoas que escreveram livros que são muito importantes dentro do sistema até religioso, mas quando falavam em sentimento, terapia, ajuda, apoio emocional, havia isso não quero, não é bonito. Então nós lá vivemos essa cultura da vergonha da dor. E a outra coisa que é muito comum lá é as pessoas trabalharem e não pararem para pensar pelo que elas estão trabalhando. É por um sonho próprio ou pelo sonho do outro? Pelo sonho da família? Pelo sonho da comunidade? E as mulheres portuguesas, assim como as brasileiras que estão lá, brasileiras de várias partes daqui de Portugal, do Brasil,
eu ainda me confundo muito às vezes. Eu estou lá a tocar. Embora eu seja carioca. Mas nunca corri de bandido igual a doutora aqui não, né? E elas trabalham muito. E praticamente elas não têm tempo para olhar para si. E quando eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho com as mulheres lá, de sentarmos para bater papo, falarmos uma com a outra, porque só assim nós nos identificamos nas nossas dores. E quando nós nos identificamos nas nossas dores, nós podemos nos identificar também nas estratégias, nas saídas, nas possibilidades para mudar a história, para fazer algo diferente. Hoje nós vemos muitas mulheres já com um perfil diferente, tanto africanas quanto portuguesas, em que já aceitam um abraço, já aceitam um acolhimento. Eu comecei falando sobre isso. A minha família foi acolhida neste lugar. E o amor que eu senti, eu levo para Lisboa, eu levo para Portugal, eu levo para onde eu estiver. Porque esse acolhimento nos ajuda a vencer. Algo que eu gosto muito de falar e sempre que tenho oportunidade eu falo sobre isso. A Europa é um país mais frio do que o Rio de Janeiro, em especial o Rio de Janeiro. Outras cidades do Sul são mais frias. Porém, nós temos a deficiência de algumas vitaminas, de alguns nutrientes, porque vivemos num país muito frio. E quando o seu corpo, como a doutora Lígia falou muito bem, nos lembrando da Escola Bíblica Dominical, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Se o teu corpo não estiver bem, como estarão as tuas emoções e a tua alma? E o seu espírito vai ter força para resistir, para vencer, para avançar? Então nós lá temos muito essa dificuldade, porque pouco sol, é um país de toda a Europa é o que tem mais sol, mas é pouco para as necessidades que nós temos, por exemplo, de absorver a vitamina D. E a falta de vitamina D, a doutora pode me corrigir, não dá uma sensação de tristeza? Dá uma sensação de tristeza. E aquela sensação de tristeza, de desânimo, afetando o teu corpo, engana as tuas emoções. Essas três componentes que nós somos formados, corpo, alma e espírito, elas estão entrelaçadas. E uma abala a outra. Por exemplo, nós temos países lá, não muito longe de Portugal, em que ficamos 6 meses sem sol. Você, carioca da gema, consegue imaginar ficar 6 meses sem sol? Nada de uma praiazinha, uma piscina, fazer um bronze, andar na beira da praia, não é verdade? É inimaginável. Esses lugares têm alto índice de suicídio, né? Esses lugares têm o alto índice de suicídio. Tem os lugares já delimitados, marcados, porque eles sabem que as pessoas vão se suicidar, vão acabar com a própria vida. E tudo isso porque o corpo está defasado. E isso nós, como foi falado aqui pela doutora Lígia, você precisa cuidar do seu corpo, para que a tua alma, as tuas emoções estejam inteiras, estejam íntegras, estejam coesas, e o teu espírito possa avançar, possa crescer. E algo que não sei se tem alguma estrangeira aqui, além de mim, eu tenho a cidadania portuguesa também, então eu posso falar com propriedade, sem ninguém se ofender. Nós levamos para outras nacionalidades uma marca de alegria, de comunhão, de convívio, e nós precisamos ensinar isso a outras pessoas. Precisamos levar isso. E não podemos permitir que a nossa fé nos engane. O que eu quero dizer com a nossa fé nos enganando? Nós vamos precisar, sim, de profissionais para nos ajudar nessa caminhada. É o médico que vai te passar vitamina, é o psicólogo que vai sentar com você e te dar voz. Como falávamos outro dia, ele vai dar voz para você falar o que está dentro do teu coração. Não é falta de fé. E eu vou repetir essa frase 3 vezes para você não esquecer. Aquela pastora veio lá de Portugal para dizer: a tristeza que eu sinto algumas vezes não é falta de fé. Não é falta de fé.
não é falta de fé. Às vezes é uma defasagem de vitamina, às vezes, como eu disse no início da apresentação, são os ecos emocionais das histórias que você viveu. E a alma, as emoções, teus sentimentos ficam quebradinhos, como as pérolas que nós temos usado esses dias. Quem já viu num filme quando um colar de pérolas se rompe? Corre uma para cada canto, não é verdade? E nós temos que catar uma por uma para formar novamente esse colar e ele fazer sentido. Nós não podemos deixar a nossa alma quebrada, fragmentada. Quais estratégias? O que fazer? Existe uma pesquisa da BBC de Londres e ela é muito simples em alguns itens. Um deles é: desconecte-se. Desliga um pouco o telemóvel, o celular. Desliga um pouco o seu celular. Eu tive horror de perceber pessoas que só vão à casa de banho, só vão ao banheiro. Desculpa. Só vão ao banheiro com o telefone. No meu tempo de criança, não lá em Barbacena, que eu sou carioca da gema, o banheiro, a hora de ir no banheiro era a sua hora sagrada. Não é verdade? Só você pode usar aquele momento para você. E as pessoas até no banheiro, elas levam o telemóvel. Nos autocarros, nos carros, nos transportes, na rua. Às vezes cozinhando, o telefone está ali na mão. Parece que a pessoa não desliga. Parece que quer saber da última trend, do último momento, o que estão falando. E isso é cansativo. Cansa a tua mente, cansa o teu coração, cansa as tuas emoções. E nós precisamos estar muito alertas para isso. Você é filha amada do Deus Todo-Poderoso. Você é especial. Nós não vamos copiar o que é a tendência do momento. Nós vamos encontrar o nosso caminho, encontrar a nossa voz. É o que eu falo, que nós debatemos com todas as culturas lá que convivemos em Portugal. Como a doutora Lígia falou, ela precisou olhar para o espelho e ver, eu estou querendo consertar uma coisa, mas é outra que precisa. E nós temos que ter essa percepção. E é óbvio que o que Deus tem para você é o melhor. Eu sou muito feliz de viver em Portugal, de viver em Lisboa. Aquela terra me acolheu. Aquela terra ouve o riso dos meus netinhos, ouve o riso dos meus sobrinhos. Aquela terra me alimenta e eu abençoo aquela terra. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o tempo está passando. E o tempo não para mim e para você. E nós temos que otimizar esse tempo, fazer o melhor por nós. E isso não é egoísmo. Isso é valorizar o que você recebeu de Deus. Você recebeu de Deus algo muito precioso. E hoje pela manhã foi falado isso, sobre quebrar um vaso. E a palavra que Deus me deu alguns dias atrás foi sobre que nós temos um bom perfume dentro de nós. Um perfume que o próprio Deus colocou. Mas parece que ele está fechado lá, confinado. Como diz o pastor Ezequiel, todo mundo com cara de bule, cheio de maquiagem, mas a carinha do bule está ali, emburrado, chateado, parece que não é uma boa pessoa. Mas dentro de você tem um bom perfume. E esse perfume, com mulheres do seu lado, você vai conseguir destampar, quebrar esse vaso, para que esse bom perfume transpareça. Esse bom perfume que Deus já colocou em você vai transparecer. Então não podemos mais perder tempo. Na caminhada cristã, seja aqui em Portugal, seja na Europa, seja em África, seja na América, como ouvimos as pastoras dos Estados Unidos falando, os desafios são os mesmos. Os desafios são os mesmos. Para você que está aí sentada, talvez nunca tenha saído do Rio de Janeiro, para quem vive viajando, como a pastora Rita Salomé, uma amiga muito querida que está conosco lá, e já esteve aqui falando com vocês, e uma vez ela falou assim: nós não podemos nos preocupar mais com o resultado do que com frutos. O resultado é bom, mas os frutos são melhores ainda, porque o fruto vai deixar uma semente.
E essa semente vai ser lançada numa terra e vai alimentar outras pessoas. Os nossos filhos e filhas vão comer da semente que vai gerar um fruto. E vai alimentar os teus filhos, teus netos, de todas nós que estamos aqui. Os meus netos colhem daquilo que eu plantei. Os teus netos também vão colher do bem que Deus quer para você. Mas o teu perfume tem que aparecer. E são mulheres, pastoras, mulheres determinadas, líderes de grupo familiar, o Celebrando a Recuperação. O Celebrando a Recuperação. Quantas mulheres eu já conversei celebrando a vida porque tiveram essa oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Palavra. Doutora Janaína, você é a última, tá? A gente já está... O desafio da mulher cristã em lidar com a ansiedade, a depressão e as demais síndromes que acometem o aparelho psíquico de maneira bíblica e integral. Até quando um estudo de ansiedade é normal? Quais são os principais sinalizadores? Buscar ajuda espiritual profissional. E o que fazer para sair do quadro? Perfeito. Vamos ser breve e por parte, claro. Eu sou professora, então professora gosta de... Vou correr, pode deixar. Correr quase como ansiosa, mas vou correr. Professora gosta de fazer teste, né? Gosta de fazer teste com os alunos. Então, eu queria saber de vocês, se vocês sabem qual é o país que tem mais ansiedade no mundo inteiro. Qual? Brasil. Muito bem, tira 10. 11 em Portugal, né? 20. Tiraram 10. Quem sofre mais de ansiedade, mulheres ou homens? Mulheres, tem certeza? Pois é, nós sofremos mais de ansiedade. E é difícil, às vezes, a gente pensar quando que a ansiedade é normal e quando ela foge um pouquinho. Por exemplo, vocês estavam aqui, eu estava assim, na expectativa da conferência. Então, quando a gente está na expectativa de algo, o nosso coração acelera, a gente fica suando frio, a gente fica esperando que aquilo aconteça. Quando a gente marca um encontro com alguém, a gente está esperando, quando a gente não vê muito tempo essa pessoa. Eu falei com a pastora Abidiná, que eu estava no aeroporto aguardando ela, junto com outros familiares, e meu coração acelerava, aguardando a chegada dela. Isso é normal, isso é esperado. Tem mulheres apaixonadas aqui, que amam muito seu marido, seu noivo, namorado? Tem? Amém. Coração acelera, pastora Tati, sim. Pastora Márcia, acelera quando vai encontrar, então. O coração acelera, isso é normal, isso é ansiedade, isso é positivo. Qual é o problema? O problema é... Acelera? Acelera, né? A minha mãe falou, acelera. Acelera. Acelera até de raiva, né? Acelera demais. É isso, para uns acelera muito, para outros um pouquinho menos, mas acelera quando ele perde o filtro. Ih, aí vai. Já sabe o que vai acontecer, a expectativa, é isso? Exatamente, perfeito exemplo. Quando essa ansiedade ela não é normal? Ela não é normal quando ela já está passando, quando a gente fica um bom tempo com ela, quando ela atrapalha a minha vida. Quer ver uma coisa que eu vivi, e talvez acho que vocês nunca viveram isso, mas um dia a minha coordenadora na universidade, ela chegou para mim na sexta-feira e ela me disse assim: Janaína, preciso falar com você na segunda. Na sexta-feira eu pensei, ela vai falar isso comigo, eu vou responder aquilo, ela vai responder de novo aquilo, eu vou dar aquela resposta. Eu passei vários cenários na minha cabeça, sexta, sábado, domingo. Quando chegou na segunda, na reunião com ela, não era nenhum dos cenários que eu tinha imaginado. Isso é uma ansiedade que atrapalha a vida. Por quê? Eu poderia ficar o final de semana fazendo outra coisa, mas a minha cabeça estava presa naquela questão que ela me falou na sexta-feira. Isso já aconteceu com alguém aqui ou só comigo? Sim. Não sou só eu do outro planeta, não. Amém. Aconteceu com 3 irmãs. Então, isso é quando a ansiedade passa. E a gente precisa aprender como é que a gente faz com isso. Nós falamos muito, né, sobre a importância de respirar, porque a gente respira muito rápido,
a importância de nós separarmos um tempo para estarmos sozinha, para estarmos em silêncio, a importância de nós orarmos, de meditarmos na palavra. Só que existe um momento que a gente não consegue fazer nada disso. A gente não consegue parar, a gente não consegue respirar, a gente não consegue ler a palavra, a gente não consegue orar, porque essa ansiedade está muito grande. E aí, nesse momento, nós precisamos de ajuda. E uma das coisas que a gente fala muito na saúde, falamos muito na igreja, a pastora Tati vai trabalhar isso futuramente, é a importância de ter um amigo. A importância de olhar para a pastora Dani e saber que eu posso contar com ela. Posso contar? Amém. É saber que se eu estiver numa situação difícil, eu vou ligar e ela vai me atender, e ela vai me ouvir, ela vai me acolher. Não vai me julgar. Então, essa é a importância de nós caminharmos juntos, como diz em Eclesiastes. Nós precisamos aprender a caminhar juntos com as nossas irmãs, como a pastora Trati pregou aqui cedo. Não é competição, é caminhar junto. E o reino de Deus fala sobre isso. Quando Jesus encaminhou os discípulos, era de 2 em 2, não era sozinho. Então, isso é importante. E como a pastora Gina falou também, é importante dizer que tem momentos que precisamos de terapia, sim. Precisamos de ajuda profissional, de um psicólogo, precisamos de ajuda de um psiquiatra. A gente precisa entender que existem momentos que nós precisamos de intervenção. Aqui nessa igreja eu conheci o CR e fiquei apaixonada por esse trabalho. Então, quando a gente não está bem, quando a gente percebe que a ansiedade está muito alta, está saindo do que eu tenho como normal, está atrapalhando a minha vida, preciso procurar pessoas para caminharem comigo. Procurem um CR nessa igreja, procurem um CR para auxiliar vocês, missionária Ana Martins, que eu conheci, que trabalha há muito tempo com o CR. Amém, glória a Deus. A equipe do CR também vai estar aí para lhe acolher. Nós precisamos aprender isso. A palavra de Deus diz em João 10:10 que Deus vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Deus não quer que nós sejamos mulheres que andemos ansiosas. É normal eu estar ansiosa uma hora ou outra, mas é não viver ansiosa. Deus tem para mim e para vocês essa vida em abundância. Deus tem para mim e para vocês uma vida de alegria. Temos tristezas? Sim, todo mundo tem. Momentos difíceis? Temos sim, mas não uma tristeza prolongada. E o que a gente faz para a gente fechar, para ajudar a nossa irmã? Que eu posso não estar muito ansiosa, eu posso não estar muito triste, eu posso não estar deprimida. Como é que eu faço para ajudar a minha irmã que eu identifiquei que ela não está bem? A primeira coisa, sente ao lado dela, seja apoio para ela. Não é sentar ao lado dela, né, como foi falado aqui, com o celular. Sabe como é desconfortável sentar com uma amiga para conversar e a amiga só olha o celular? Creio que ninguém faz isso aqui. Ninguém faz, com certeza. Mas isso é muito desconfortável. Eu uma vez recebi uma amiga na minha casa que eu não via há mais de 15 anos. E ela chegou e sentou à mesa comigo, ela só olhava o celular. Até que eu liguei para ela do celular e falei, vamos conversar. E foi assim que nós conversamos, porque ela não conseguia. Então, esteja ao lado, esteja aberto, sem julgar, sem criticar. Aprenda a abraçar as nossas irmãs, aprenda a abraçar quem está do seu lado, o sem julgamento, o sem rótulos, né? E principalmente, né, uma coisa que a gente sempre fala na saúde, a gente se esquece, nós temos agenda, ou de papel, ou agenda no celular. Se inclua na sua agenda. Às vezes, eu e você temos um dia lotado, mas não tem um dia para mim, não tem um horário para mim. Qual é o meu horário na minha agenda hoje? Qual é o meu horário que é para mim esse horário? É para o meu cuidado? É para eu escutar um louvor? É para eu orar? Mas é meu esse horário, então se inclua nessa agenda. Hoje nós temos um dia repleto, estou sendo muito abençoada aqui e creio que Deus está curando e restaurando muitas vidas aqui. Que Deus está fazendo em nós, através de nós, para que nós sejamos multiplicadores. Então, receba tudo isso que a gente tem partilhado aqui, que nós temos aprendido. E, principalmente, não esqueça disso, né? Deus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Não é sobreviver, é vida em abundância.
Amém. Glória a Deus. Nós queremos orar, né? Fazer uma oração dentro dessa área. Essa área emocional, psicológica. Nós estamos aqui ainda na terra e Deus tem comunicado no meu coração que hoje também é um dia de cura emocional. Nós temos que esquecer do que ficou para trás ou o que está acontecendo. Nós temos que descansar no Senhor. Foi como a Janaína falou, deu uma receita aqui tremenda. Eu tenho ruminado aqui no Salmos 15, que fala assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o próximo. E isso que a Janaína falou são atitudes, são posicionamentos. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos estar orando pela sua vida. Amargura, a raiz de amargura, isso aí é um empecilho para você poder avançar. Esse não é um posicionamento, tá certo? Tem problemas, ofensas, palavras, situações adversas que deixam amargura. E começa com e a raiz, então, fica uma raiz, contamina aqueles que estão ao redor de você. Nós não podemos ser mulheres amargas. E nós queríamos orar por vocês. Essas mulheres aqui de Deus vão estar orando pela sua vida. Essa conferência, atitude e posicionamento. Hoje você vai tomar um posicionamento. Senhor, eu preciso perdoar. Perdoar é uma atitude muito difícil para alguns casos. Mas o Senhor conhece o que você passou, tem passado. Mortificar a carne, porque muitas vezes nós temos razões, nós temos argumentos, mas dá o outro lado da sua face, dá de comer, dá de beber, aquele que te machucou é difícil, mas são paradoxos, ensinamentos paradoxos de Jesus, mas são ensinamentos do Mestre Jesus. E você vai entrar no santuário de Deus. Eu profetizo, eu vou entrar no santuário. Você vai entrar no santuário. E a volta do Senhor Jesus está próxima. Então, nós temos que deixar isso para trás. Esquecendo-me do que ficou para trás, avançando para as coisas que estão adiante. Paulo esqueceu completamente. Ele nem julgou o que não tinha acontecido na vida dele, mas ele falou: olha, não, peraí, eu tenho que esquecer do que ficou para trás e avançar para as coisas que estão diante de mim. Queria orar por você, juntamente com as pastoras aqui. Vem aqui na frente. Se você chegou aqui, sabe, eu vou para essa conferência, mas algo de novo vai acontecer na minha vida. Dê esse passo agora. O Senhor quer curar o teu emocional. Porque eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo no meu corpo físico. Mas é devido a essa falta de perdão, a essa mágoa que não foi esquecida, a uma palavra que você ouviu que, nossa, foi pesado. Uma situação que está acontecendo, que você tem muita razão. E um dia Deus falou para mim assim, fica em silêncio, porque muitas vezes a gente confronta, né? A gente fala a verdade, mas tem um momento que Deus fala assim, silêncio, muda, porque
eu vou fazer. Aleluia. Eu vou agir. Não é da sua maneira, não é no seu tempo, é no meu tempo. E o Senhor quer curar você. É um tempo é um tempo de definição, amadas. E você já está só em você vir aqui, você já se posicionou. E você vai tomar essa atitude, sabe por quê? Porque Deus vai te dar força. Não é pela sua força, é pela força do Senhor. Mas, pastora Márcia, eu não mereço, porque eu faço tudo certinho na minha casa, no trabalho, lá na faculdade, na escola, na amizade. O Senhor quer que você se posicione. O Senhor quer que você tome essa atitude. Nós somos crentes, aquele que crê no Senhor Jesus. E você um dia recebeu essa salvação, amado. E foi pago um preço grande na cruz do Calvário, ainda que nós não merecíamos. Mas o Senhor Jesus pagou esse preço. E Ele está dando mais uma oportunidade. Já chega dessa vida, sabe, no raso. Você está vivendo no raso. Deus quer que você ir no profundo. O cego de Jericó, ele colocou aquilo no coração. Ele tinha uma cegueira que foi devido a um ataque diabólico dos soldados romanos. Mas ele não se conformou com aquela cegueira. Ele ouviu falar que Jesus ia passar em Jericó. Ele estava na saída de Jericó. Ele não estava nem na entrada. Ele estava lá na saída. Quando Jesus estava caminhando, saindo de Jericó, ele clamou, porque botou no seu coração: eu quero ser curado. Ele não se conformou. Ele tomou um posicionamento. Depois ele começou a clamar. Aí vieram aqueles homens que cercavam Jesus, a multidão. E muitas vezes, quando você quer clamar, orar, vem a multidão de vozes, empecilhos, vem aquilo que impede você de orar. Mas ele clamou, e clamar é bradar em alta voz. Ele bradou em alta voz. Você vai bradar em alta voz para o Senhor Jesus. Não é para marido, não é para filho, não é para vizinho, não é para o seu patrão. Você vai bradar essa alta voz para Jesus. E o que aconteceu? Jesus curou. E quando Jesus passou a mão nos seus olhos, ele ficou curado. Sabe o que ele viu? A glória do Senhor. Ele foi no profundo com Deus. Quando nós abrimos os olhos, quando nós fazemos a nossa parte que Jesus quer que a gente faça, a gente vê a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Pastoras, vamos lá, vamos. Pastora Dani vai orar. As pastoras que estão aí vão impor as mãos. As pastoras, as nossas pastoras, vão impor as mãos. E o psicólogo dos psicólogos está aqui. O psiquiatra dos psiquiatras está aqui. O médico dos médicos está aqui. Aleluia. O amigo, o seu amigo está aqui. Aleluia. 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 Que presença santa. Aproveite o Espírito Santo, querida. Como a pastora Márcia falou, o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos está aqui. Mas eu quero ainda fazer um último apelo. Você sabia que muitas ansiedades no coração do ser humano é porque nós temos pecados escondidos?
que nós não renunciamos e aquilo causa angústia no nosso coração, de viver contrário ao que Deus deseja que nós vivamos. Isso é para as mulheres que estão aqui, isso é para as mulheres da plataforma, isso é para as mulheres que estão aí. Eu quero que você, que quer renunciar a algo escondido, algo que você não consegue liberar, que você agora renuncie em nome de Jesus. O sangue de Jesus, ele é poderoso para te limpar de todo pecado, amém? Quando você entregar isso, você vai se sentir livre e você não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais depressão. Eu te garanto isso em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, nessa tarde bendita. Oh Senhor Jesus, nós te honramos porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o nosso Pai. Senhor, nós somos Tuas filhas, nós reconhecemos a Tua paternidade e como uma criança, Senhor, com medo, corremos para o Teu colo nessa hora. Corremos para o Teu colo, corremos para os Teus braços e dizemos: Pai, Abba, Pai, estamos com medo, estamos sentidas, estamos tristes, estamos sem força, estamos sem vigor, estamos sem esperança, sem expectativa, nos sentimos doentes, adoecidas, mas nesta tarde nós estamos diante do nosso Abba Pai, o nosso Jeová Rafá, aquele Deus que nos cura, nosso Pai, nosso amor. Deus, em nome de Jesus, vai nas áreas mais profundas, nas áreas que só Tu conheces, de frustração, áreas, meu Deus, de frustração. Deus, em nome de Jesus, faça isso agora, querida. Clame como aquele cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me cura, me toca, Senhor, eu renuncio, eu deixo no altar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu ministro agora, ministre agora sobre a tua irmã, ministre sobre o teu coração a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Você vai botar a mão no seu coração e na sua mente, como um ato profético, que você vai falar assim: Jeová Shalom, Jeová Shalom, o Deus de plena paz, paz no corpo, paz na alma, paz no espírito. Jeová Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Oh, Jeová Shalom, alinha o nosso coração ao Teu, alinha os nossos sentimentos aos Teus, alinha os nossos pensamentos aos Teus, alinha a nossa visão à Tua, calibra a nossa visão, Senhor. Em nome de Jesus, aguça os nossos ouvidos espirituais. Tem mulheres aqui sendo curadas, se entregando, mulheres aqui sendo libertas. Espírito maligno de medo, sai agora em nome de Jesus. Espírito de intimidação, espírito de melancolia profunda, sai agora em nome de Jesus. E o Deus de plena paz te guardará em todas as coisas. No nome poderoso de Jesus, levante sua mão direita e declare: eu sou filha amada, eu sou curada. Diga isso, amada, digamos todos nós: eu sou filha amada, eu sou curada, eu sou livre. Abraça essa irmã aí, abrace essa irmã que está ao seu lado. Vai ser perfeito.
que o Senhor falou comigo? Hoje Deus está te dando um descanso, porque você não estava mais aguentando, você não estava mais suportando. Hoje Deus está te dando um basta. É um basta. Essa situação que você estava passando está nas mãos do Senhor, e Ele está fazendo. É Ele quem cuida de nós, não é você, é o Senhor. Eu quero dizer algo aqui. Eu cheguei aqui com dores na coluna, estou sem dor, estou sem dor nenhuma. Minha cervical. O Senhor está dando um basta hoje. Abraça essa irmã e fala assim, ó, você é uma vitoriosa, uma mulher comprometida. Descansa. Você é preciosa. Você não é coitadinha, não é pobrezinha. Comiseração não nos pertence. Você é preciosa. Aleluia. Escape. Aleluia. É escape e livramento. É a palavra profética. É escape e livramento. Oh, Jesus. Aleluia. Perseguidos, mas não desamparados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vivo 30 laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Eu não estou sozinho nessa guerra. Comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Bem forte, o Deus que faz mães de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. É caminho aberto. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Sente a chuva de bênção ali. Chuva de bênção. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento. Está acalmando esse vento. Ele está aquietando o mar. Faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas. Canta com toda a sua alma, amada. Não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Meu Deus, haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá,